vai aí uma ferramenta interessante de trabalho. Eu acabei de sair da vara de execuções penais de um determinado estado da federação e fui levar um representado que progrediu de regime, está no regime aberto, para poder ele só assinar. Mas na verdade, eu percebi, analisando o cômputo da pena dele, que houve um erro na contagem da progressão do regime e que ele já cumpriu além do que deveria cumprir. Lembrando que eu entrei na fase da execução, peguei o processo já no final, quando ele já tinha sido executado. Eu fui o advogado que entrou recentemente. E aí eu fiz o cálculo da pena, o cômputo, né, fiz a análise do cálculo e pedi ao magistrado que estava responsável pela vara e demonstrei que ele realmente já havia cumprido a sua pena e progrediu, ou seja, tinha que tirar a tornozeleira e ficar livre para poder exercer as suas atividades laborativas. E é o que ele está fazendo. Rapaz trabalhador. Resultado, houve um equívoco do judiciário e eu tive que apresentá-lo hoje, né, no fórum. E ao chegar, primeiro fui falar com a magistrada, que já é de uma outra vara, já não é o mesmo magistrado, que já transferiu de vara, mudou de vara. E chegando lá, conversei, pedi para falar com a magistrada, o pessoal da assessoria perguntou sobre o que se tratava, eu falei, não, eu quero falar com a magistrada, tal, perguntou meu nome, me identifiquei, e disse, não, doutor, o senhor pode falar comigo? Eu digo, não, eu tenho interesse em falar com a magistrada, porque o caso, ele é um caso de excepcionalidade, tem alguns pontos controvertidos que eu preciso conversar com a magistrada. A magistrada veio, falou comigo, tal, conversei com ela, expliquei a situação, mas infelizmente o sistema estava fora do ar, e aí eu vou ter que marcar, ela vai intimá-lo novamente para que ele possa comparecer, né, na vara e a gente resolver essa situação que eu, como advogado, entendo que houve um certo equívoco. Tranquilo, me tratou muito bem, tal, com humanidade, com respeito. Agradeci a magistrada e fui embora. Quando eu falei com a serventuária da outra vara sobre a situação que estava acontecendo, ela me fez um comentário interessante. Ela disse, doutor Lisboa, e essa magistrada, ela atendeu o senhor, falou com o senhor, me atendeu muito bem, falou comigo, conversei com ela, muito simpática, muito educada. E ela disse, doutor, engraçado, ela é uma magistrada que ela não recebe advogado no seu gabinete não, viu? Ela não fala com advogados não. Eu disse, mas comigo ela falou, sem problema nenhum. Moral da história. O que é que eu quero que você entenda? Ninguém é melhor do que ninguém. Mas a questão é a maneira como a gente se comporta. Trate todas as pessoas de maneira igualitária. Trate bem o servidor com respeito e com urbanidade e trate do mesmo jeito os magistrados, os ministros, os desembargadores, os promotores e os colegas advogados. Porque muitas vezes algumas pessoas dispensam um tratamento igualitário para todos e ficam diferenciando. E muitas vezes é isso que acontece. Não se impõe na hora de despachar com o magistrado e o magistrado muitas vezes se recusa a atender. Com todo respeito à magistratura, com Lisboa eu tenho que ser atendido. Sabe por quê? Porque existe uma lei federal que diz que não há hierarquia entre nós, que todos nós estamos exercendo o nosso trabalho, o nosso mistério. Então, o magistrado, seja quem for, tem que atender sim um advogado para que o advogado despache com ele. Então vai aí uma ferramenta de trabalho para ajudar aquelas pessoas que muitas vezes vão falar com o magistrado e não são recepcionados ou não são recebidos, viu? Pegue a ferramenta, pegue a dica da ferramenta. Um abraço.